Certo, Vanessa. Já estamos com 1 hora. Que rápido, né? Passa muito rápido. Nossa, tá ótima a conversa. Vanessa, eu queria... A gente sempre encerra as conversas aqui pedindo para os participantes sugerirem um livro e um filme. Quais são as suas recomendações para quem está assistindo? Ou as suas sugestões? Bom, obviamente eu vou fazer um jabá, né? Que é o nosso livro, que hoje esse não vale, esse daí já... Né? Esse é o primeiro deles, não esqueçam de ir atrás do livro. Eu acabei falando pouco, mas a gente fez um esforço muito bonito de tratar temas que são para os dois lados, assim. Eu acho que quem é de direita e tem muitas ignorâncias em relação a Cuba pode encontrar nesse livro uma possibilidade de fomentar suas dúvidas, né? Assim, de alimentar determinadas questões e criar outras questões, por que não, né? E quem é de esquerda pode ampliar, porque eu acho que tem muita gente de esquerda que viaja para Cuba, volta sem entender muito bem o que viu, eu não estava esperando isso, porque a gente ainda tem um olhar que é muito romantizado, né? E a gente sabe que na política real isso atrapalha um pouco a gente a compreender as realidades, né? Então, a primeira coisa é esse livro. Infelizmente não deu tempo de perguntar, mas, por exemplo, a questão da ecologia cubana, sim, né? As questões das minorias, enfim, tem várias coisas nesse livro que não deu tempo de tratar aqui nessa conversa. Então, realmente vale a pena. Acho que deu para dar o gostinho só, né? Eu acho que deu para deixar o gostinho. Mas minha primeira dica é o livro da Viva Chomsky, História da Revolução Cubana, que é um livro. A Viva é historiadora, né? E se debruça. Eu quero vender esse livro para todo mundo, diplocrias. A gente tem que fazer todo mundo ler. O grande problema é que ninguém lê. Eu quero que todo mundo compre esse livro, nenhum problema, né? Assim, quanto mais gente discutindo, melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa audácia, assim. Então, o livro da Chomsky são capítulos curtos explicando a história cubana, e ela chega até as reformas do começo de 2010. Então, é um livro bem bacana, embora mais acadêmico, né, do que é esse nosso. Esse nosso é para um público leigo, no geral, assim, para quem não estuda profundamente as esquerdas também, né, quem não estuda Cuba há muitos anos. Então, acho que esse da Viva é legal para ter um panorama histórico, que não necessariamente a gente conseguiu chegar com o livro, porque não era essa a ideia. E o filme Retorno a Ítaca, do Laurent Cantet, com o roteiro do Leonardo Padura, que é um filme que eu gosto particularmente porque ele é muito havaneiro, assim, ele acontece todo... Eu morei lá em 2013 e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar em cima de um terraço, olhando a cidade, conversando com os amigos, e esse filme é exatamente isso. É 1 hora e pouco de amigos que não se encontram há muitos anos, em cima de um terraço, conversando até a noite sobre como os caminhos deles seguiram direções distintas. E aí eles vão contando muito dos dilemas da revolução, né, da questão da migração, as questões raciais, as questões artísticas. Para mim, isso tudo vai aparecendo de um jeito muito interessante. Eu acho que a cinematografia e a literatura cubanas têm um papel muito interessante para explicar o que foi e o que é o processo revolucionário cubano. Então, assim, sempre que vocês acharem documentários, filmes, assistam, leiam, porque eu acho que a cultura cubana narrou de um jeito muito inteligente esse processo que tem aí já 70 anos. Vai entrar hoje na pré-venda no site da Editora Fósforo. Comprem, a história está muito interessante. Para quem quiser entender mais profundamente quem é Assange, como é que foram esses vazamentos, é uma história também, eu contei de uma maneira bem gostosa de ler. Pode ler como se fosse um romance, um filme de ação, aí acho que as pessoas vão gostar. É o que tem me dito quem leu. Então, hoje no site da Editora Fósforo. Um livro ou um filme, ou série. Quais são as suas indicações para os nossos espectadores? Cara, eu vou indicar 2 livros em um filme. O primeiro livro é Livres para Obedecer, de um historiador francês chamado Johan Chapoutot.
que ele trabalha um paralelo entre o neoliberalismo e a gestão nazista. É um livro muito interessante, foi publicado também pela Da Vinci. Aliás, a editora, não só por publicar lá, mas que eu sou fã, tem produzido muita coisa interessante. São livros para pensar, de fato, o que está acontecendo no mundo. O outro livro que eu queria indicar é A Esquerda e o Golpe de 64, do queridíssimo Denis de Moraes. É uma contribuição, é uma nova edição, assim, ampliada, é uma contribuição enorme para pensar muitas das ações, mas principalmente das omissões da esquerda diante de um contexto de golpe. O Denis de Moraes é um baita escritor, tudo que ele escreve eu acho que merece ser lido. E o filme é um filme chamado O Testamento. É um filme... Testamento, desculpa, é um filme do Denis Arcand, que é o mesmo diretor do Declínio do Império Americano, do Invasões Bárbaras. É um filme interessantíssimo que trata do conflito geracional. Aliás, algo que eu trabalho nesse livro, num capítulozinho, sobre a geração dos ofendidos e a bondade dos bons. Né? Quem nos protegerá da bondade dos bons? Sempre pergunta o Agostinho Ramalho, que é um baita psicanalista. E esse filme trata um pouco disso. É um filme que está em cartaz, ainda nos cinemas. Eu não sei se já tem algum streaming, mas brevemente deve ir. Vale muito a pena assistir. Pode ser divulgado, que é de uma pesquisadora fundamental nessa área, que é a Magali Cunha, que em 2020 fez um estudo que ajuda demais a compreender como que esses dois vídeos se reúnem, que é esse: fundamentalismos, crises da democracia e ameaça dos direitos humanos na América do Sul. É um panorama regional de 2020 que apenas se agravou com o tempo. É um estudo que eu recomendo muito a leitura. Eu mandei para você um PDF, você pode colocar à disposição da audiência. Vamos colocar no chat e depois também na descrição, Laila. Isso. É muito importante o estudo. Há um outro livro que eu gostaria de recomendar, ele acabou de sair agora. E esse, então, é fundamental para entender como Marco Feliciano, André Valadão, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Michele Bolsonaro estão todos envolvidos no mesmo projeto de poder. Este livro aqui, olha. A Noiva. A Noiva sob o Véu, cujo subtítulo esclarece bem a natureza do livro. Novos olhares sobre a participação das igrejas evangélicas nas eleições de 2022. Um autor é o Sérgio Duzilek, que é um muito importante pastor da Igreja Batista Brasileira. A coautora, coorganizadora, é uma historiadora, doutoranda, especialista no assunto, a Tainá Luiz de Maria. Há o ensaio também da Magali Cunha. E eu recomendo demais, Haroldo, o longo ensaio inicial do pastor Sérgio Duzilek. Ele conta desde dentro da Congregação Batista Brasileira como a Congregação Batista Brasileira foi instrumentalizada da maneira mais vil possível para promover a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Ele reproduz prints de WhatsApp, circulares internas da Congregação Batista Brasileira, e é chocante perceber como houve uma instrumentalização completa da fé sincera de muitos evangélicos a partir das perspectivas da teologia do domínio. Então, acho que são referências bem importantes. E tem aquele livro, O Jesus e John Wayne, que eu recomendo muito, o livro todo e o prefácio do Ronilson Pacheco. Você faz alguma sugestão de filme ou série para a gente, ou hoje você vai pular? Não, faço sim. Se tiver tempo, é um filme... É isso, obrigado. Esse é um filme de 2019, dirigido pelo Gabriel Mascaro. Ele se passa de maneira fictícia no Brasil em 2027, ou seja, daqui a pouco. E é uma distopia religiosa. E há uma atriz maravilhosa, que é a Dira Paz, e a Dira Paz trabalha num cartório em que recebe pessoas que vão oficializar o divórcio. E o que faz a Dira Paz, a personagem da Dira Paz, ela o tempo todo tenta convencer as pessoas a não se divorciarem. E, claro, dentro do filme, ela passa por uma crise no seu próprio casamento. Então é um filme muito interessante para pensar algumas questões atuais. Retire a palavra divórcio, coloque a palavra aborto, Haroldo. Muitas das meninas, porque sabemos que 70% dos estupros no Brasil, infelizmente, acontecem com menores de idade dentro dos seus lares. Em muitos casos, essas meninas, crianças, não conseguem fazer o aborto legal dentro de 22 semanas
Porque quando elas procuram um médico, quando elas vão à juíza, assim como a personagem da Dira Paz diz, não, pense mais um pouco, porque o divórcio, o casamento é indissolúvel. Em muitos casos, meninas procuram o serviço de saúde pública para um aborto legal e sempre há alguém que diz, não, pense mais um pouco. Então, é a mesma situação. Eu recomendo muito esse filme, Divino Amor. E vai ficar para trás, como sempre. Né? Sim. Júlio, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos. Antes de a gente fechar, a gente sempre pergunta ao nosso entrevistado se tem alguma dica de livro que você quer aí passar para nossos espectadores. Então, esse aí até vocês tinham me perguntado antes, né? Deu tempo de eu me planejar. Eu indiquei esses 2 livros que eu acho que tem a ver muito com drogas, mas tem a ver com esse contexto atual também, né? Então, que é o livro do Henrique Carneiro, Drogas, a História do Proibicionismo, né? Que esse é um livro, assim, acho que é fundamental, é uma referência mesmo para todo mundo aí no tema, não só quem gosta de história, mas todos, para você entender. Então, recomendo aí o pessoal que fala, porque vocês estão falando de maconha enquanto tem gente passando fome, lê esse livro aí, meu amigão, aí você vai ver. E esse livro vai mostrar exatamente isso, a arbitrariedade da proibição das drogas, né? A arbitrariedade dessa distinção entre as substâncias, como isso aconteceu, como o Brasil, desde a colonização, o mercantilismo, a formação do capitalismo, tudo isso a ver tem com drogas, né? Então, é um debate bastante profundo aí, esse livro vale bastante a pena, e acho que explica como a gente chegou nessa situação atual, né? Que ele é um olhar histórico bem abrangente. E aí o outro livro que eu sugeri é o do Carl Hart, Drogas para Adultos, né? O Carl Hart, o Henrique é um historiador, né, brasileiro, Henrique Carneiro, principal historiador de drogas no Brasil. O Carl Hart é um pesquisador, neurocientista americano, né? E esse livro Drogas para Adultos saiu no Brasil, acho que há uns 2, 3 anos. Também é muito legal, tem uma perspectiva assim bem mais pessoal dele e bem, tipo, o Carl Hart e o Henrique são bem diferentes politicamente, assim, acho que o Henrique é bem mais afim do pessoal que assiste esse canal, um cara de esquerda e tal, o Carl Hart não é isso, é um americano, uma outra fita, mas eu acho que esse livro, nesse ponto que a gente está falando, é interessante porque ele faz uma discussão bem legal e profunda exatamente sobre essa diferenciação da maconha com outras drogas, né, e ele demonstra, assim, cabalmente, incontestavelmente, que isso não faz sentido nenhum, essa diferença, que não existe esse papo de droga leve, droga pesada, que foi citado no julgamento, acho que pelo Barroso, inclusive, não existe, e ele é um cara que é um usuário constante, né, que algumas pessoas poderiam chamar de dependência, um usuário frequente de heroína, por exemplo, e é um dos neurocientistas mais fodidos do mundo, e ele faz essa trajetória pessoal mesmo, falando, eu uso todo dia e tal, e o problema é esse, qual que é isso, o que causa e tal, e outras substâncias coloca isso, como o estigma do crack, o estigma da cocaína, enfim, e também como como às vezes isso acontece com os próprios usuários, né, que, não, eu fumo só maconha, não uso droga, não sei o quê, o psicodélico é bom, o crack é ruim, então, esse é um livro bem interessante, assim, para quebrar um pouco desses estereótipos, né, e que eu acho que ficaram muito explícitos nesse julgamento, por conta do próprio STF ter separado a maconha de uma forma aleatória. Né? A primeira delas é saber se você tem um livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Tem sim, eu queria justamente indicar o livro que eu mencionei aqui, que está sendo lançado agora pela Edições Sesc, o Direitos LGBT+, Novos Rumos da Proteção Jurídica. Acho que é um livro, quem se interessa pela pauta, pelas questões não só do direito, mas da cidadania de modo mais amplo, vai gostar muito dessa obra. É uma obra que tem artigos de pessoas que são referência nos debates de direitos humanos no nosso país. Então, eu acho que é uma obra que vale a pena conhecer. É possível encontrar no site da Edições Sesc ou na Amazon mesmo, em livrarias também já está disponível. Perfeito, Renan. Para a gente fechar, se tem um filme ou uma série, ou até ambos também, que poderia indicar a quem nos acompanha. Eu indicaria a série Companheiros de Viagem, uma série bastante bacana que está disponível também nos streamings aí, e que conta a história de 2 homens gays que se envolvem no contexto dos Estados Unidos durante o macartismo. Então, mostra como o macartismo, que perseguiu muitas pessoas acusadas de serem comunistas, né? Elas também teve uma perseguição no macartismo às pessoas acusadas de serem homossexuais. É o chamado Lavender Scare, um episódio histórico bem importante. Mais de 5 mil pessoas entre 1947 e 1952 foram cassadas dos seus cargos públicos, simplesmente por serem acusadas de serem homossexuais pelo Departamento de Estado americano. Isso mostra
né, como a direita tem embutido aí um projeto LGBT-fóbico, moralista, que a gente precisa combater na sua inteireza. Não dá para combater o neoliberalismo econômico, o autoritarismo político e não combater o conservadorismo moral também da direita e da extrema-direita. Então, acho que essa é uma tarefa que a gente tem nos nossos tempos aqui. Essa série é bem bacana também de assistir.